Livro dos Salmos, capítulo 73, ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Irmão, a verdade absoluta é que Deus é bom, e nós não podemos nos enganar por causa, às vezes, de uns momentos ruins que a gente passa. Nós não podemos nos enganar por causa de algumas coisas que não dão certo, por causa de algumas coisas que não acontecem como a gente espera. Nós precisamos em todo momento, em todas as horas, ter esse entendimento que verdadeiramente Deus é bom. Irmão, não importa o momento que eu passe, a luta que eu enfrente, eu preciso lembrar: Deus é bom em todo o tempo, em toda hora, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida. Deus é bom. Só que para que eu possa desfrutar de toda esta bondade de Deus, algumas coisas são necessárias, e ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Quem é Israel? Israel é o povo de Deus. Só que antes de Israel ser o povo de Deus, irmão, Israel era o Jacó, aquele enganador. Jacó, aquela pessoa que tentava se dar bem do seu jeito, da sua maneira, até que ele teve um encontro com Deus. E quando Jacó teve um encontro com Deus, houve uma mudança na vida dele, e o Jacó morreu e nasceu o Israel, o príncipe de Deus. Irmão, nós precisamos ter esse encontro com Deus. Se a gente quer viver esta bondade de Deus na nossa vida completa, plena, nós precisamos ter esse encontro com Deus. E desse encontro, o Jacó tem que morrer, o velho homem tem que morrer, a velha criatura tem que morrer, para que o novo homem possa nascer, para que a nova criatura, para que o príncipe de Deus, a princesa de Deus, ela possa nascer. A gente quer viver o bom de Deus, mas a gente não está andando na presença de Deus, a gente continua ainda como Jacó. Não passamos pela mudança, não passamos pela transformação de vida, continuamos fazendo do nosso jeito, da nossa maneira, segundo o nosso entendimento, em vez de simplesmente se render ao Senhor. Irmão, aceitar a obra que Deus quer fazer, a mudança que o Senhor quer realizar. A gente questiona Deus, reclama com Deus, mas não deixamos Deus fazer na nossa vida a sua obra, a sua vontade. Então Deus é bom, e verdadeiramente Deus é bom, só que eu preciso passar por esta mudança. É necessário que o velho homem saia, para que a nova criatura, para que o servo de Deus, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, ela possa nascer, para que o Israel possa surgir. Irmão, é necessário que haja uma mudança na nossa vida, é necessário que deixemos de viver como vivíamos antes, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa vontade, segundo as nossas razões, para que possamos viver segundo a vontade de Deus, segundo a palavra, segundo a direção de Deus. Além da mudança que precisa acontecer na nossa vida, onde nós vamos nos tornar o Israel de Deus, irmão, também é necessário que estejamos limpos de coração. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para aqueles que mudaram, que se tornaram de Deus, e para com os limpos de coração, porque depois que mudamos, irmão, infelizmente muitas pessoas vão acumulando no seu coração decepção, frustração, amargura, tristeza, e isso está sujando o coração da pessoa, está contaminando. E a Bíblia diz: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Só que nós estamos deixando que as coisas sujem o nosso coração, as mágoas, as tristezas, as decepções. Eu preciso
limpar o meu coração, eu preciso purificar o meu coração para que eu possa viver toda a bondade que Deus tem, toda a bondade que Deus quer fazer. Versículo 2 ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Muitas pessoas questionam a Deus, muitas pessoas reclamam com Deus, mas não param para olhar para si. Ele está dizendo, quanto a mim, agora ele está olhando para ele, e ele diz, quanto a mim, quase que eu caí, quase que eu me desviei, pouca coisa faltou para que eu me perdesse. A pessoa não para olhar para ela, ela não para olhar para a vida dela, ela está questionando, se Deus é bom, então por que isso? Se Deus é bom, então por que aquilo? Ela está olhando, reclamando, questionando a Deus, mas não para olhar para si mesmo, não para ver que está faltando um pouco para se desviar, senão já se desviou. Não para olhar para si, como ela está se afastando do Senhor, como ele está se distanciando de Deus. Esse aqui, gente, era o Asaf. O Asaf era um servo de Deus, um homem do templo, um homem da casa de Deus, mas que estava se afastando, mas que estava se perdendo. E por que ele estava se perdendo? Versículo 3: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Irmão, ele colocou os olhos na vida daqueles que não servem a Deus. Ele colocou os seus olhos na vida daqueles que não agradam a Deus, que não andam com Deus. E aí ele começou a olhar, irmão, coisas boas. Ele começou a olhar, a se comparar consigo, começou a olhar para aquilo que eles alcançavam, e o que ele estava vendo era que eles prosperavam. Eles não eram de Deus, eles não serviam a Deus, mas eles estavam prosperando, mas eles estavam se dando bem. E ele começou a olhar para aquelas pessoas. Irmão, cuidado, irmão, não coloque os teus olhos no ímpio, não coloque os teus olhos na vida daqueles que não servem a Deus, porque senão o inimigo engana você, irmão, senão você vai acabar se desviando, você vai acabar se afastando do Senhor. A pessoa tira os olhos de Deus, porque a Bíblia diz, e olhando para o autor e consumador da fé, eu tenho que colocar os meus olhos no Senhor, independente da minha vida, da minha situação, eu preciso o tempo todo olhar para Deus, porque quando você começa a olhar para o lado, quando você começa a olhar para aqueles que não servem a Deus, logo vem a comparação, e aí, irmão, o inimigo vai enganar. Versículo 4 ele diz, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. O que ele está vendo aqui? Alguém que tem uma vida perfeita, alguém que não enfrenta problema, alguém que não tem dificuldade. Irmão, existe alguém assim? Existe alguém que não tem problema nessa vida? Só que quando você começa a desviar os teus olhos de Deus, quando você começa a olhar para aqueles que não servem a Deus, o inimigo vai começar a enganar a pessoa. Ela vai começar a olhar para aquele que não serve a Deus, que parece que está se dando bem, que parece que está melhor do que ela começa a olhar para aquela vida como se aquela vida fosse perfeita. Ela começa a olhar para as suas lutas, as suas dificuldades, e aqueles que não vão para a igreja, aqueles que não buscam a Deus, aqueles que não são dizimistas, parece que eles estão melhor, parece que eles não têm problema, como que se existisse uma pessoa que não tem problema, como que se existisse alguém, irmão, que não tivesse dificuldade, mas é a pessoa que tirou os olhos de Deus, e aí o inimigo começa a enganar. Tem mais, versículo 6, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de uma dor, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração,
são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes premem. Esse povo, esses ímpios que não servem a Deus, eles fazem tudo de errado, eles fazem coisas que não devem, eles praticam maldade, mas no final eles se dão bem. No final eles não sofrem nada, ao contrário, eles estão indo muito bem. É o engano. A pessoa está vendo o outro errar, pecar, e no fim parece que ele está se dando bem, não sofreu nenhum mal, ao contrário, ele fez só se dar bem. Apesar de tudo que ele está fazendo, apesar de todo o mal, de todo o pecado que ele está cometendo, irmão, eles estão de copo cheio, enquanto seu copo está vazio, enquanto a pessoa está em aperto, dificuldade. O ímpio faz tudo de errado, mas ele está bem, ele está se dando bem. Tem mais, versículo 11, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. São ímpios, são pecadores, Deus não está olhando para eles, parece que Deus não existe para eles, porque eles fazem as coisas erradas, eles fazem o que não devem, eles não servem a Deus, eles não buscam a Deus, mas eles estão crescendo a cada dia mais parece que eles estão melhores, as coisas estão dando mais certo para eles estão vencendo. São ímpios, quer dizer, não são de Deus, não servem a Deus, mas eles só crescem, eles só se dão bem. Irmão, o inimigo está enganando, e quantas pessoas estão sendo enganadas, porque estão olhando, e no momento que você tira os olhos de Deus para olhar para o ímpio, para se comparar com o ímpio, ele vai enganar, ele vai te iludir, e o que vai aparecer é que a sua vida não é nada, e a deles é maravilhosa. Você olha para eles, estão alegres, estão felizes, estão bebendo, estão aproveitando, e parece que eles são felizes, cada dia eles estão melhores. E é o engano e a ilusão que o inimigo tem colocado na cabeça de muito crente. Em vez de olhar para Deus, se manter em Deus, está olhando para o ímpio, e a vida do ímpio parece agora perfeita, parece maravilhosa. Versículo 13: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. E agora ele olha para ele: será se adianta servir a Deus? Será se tem algum proveito servir a Deus? Porque eles são ímpios, eles não estão na igreja, eles não estão orando, eles não estão buscando, eles não estão servindo a Deus, eles não procuram fazer nada certo. No entanto, tudo está indo bem para eles, enquanto eu estou servindo, eu estou na igreja, eu estou purificando. Eu acho que é em vão tudo que eu estou fazendo. Tudo que eu estou fazendo para Deus, eu acho que não adianta nada, porque os ímpios não fazem nada disso, e eu estou fazendo, eu estou em aperto, e eu estou me purificando, eu estou sendo afligido. Apesar de eu estar na igreja, orando, buscando a Deus, as coisas estão difíceis para mim, as coisas não estão dando certo para mim. Eu acho que é melhor sair da igreja, é melhor me afastar, porque não adianta nada. O que adianta eu estar orando? O que adianta eu ser fiel? O que adianta eu servir a Deus? O que adianta? Como ele diz, em vão eu tenho purificado as minhas mãos. Quer dizer, o que está adiantando eu servir a Deus? O que adianta eu não ir para o pecado? O que adianta eu procurar agradar a Deus, se no final eu estou sendo afligido? Sou eu que tenho passado por luta, sou eu que tenho passado por dificuldade, porque se eu fizesse como os ímpios, eu estaria ofendendo a geração dos teus filhos, eu estaria lá indo contra Deus. Irmãos, é o dilema de muitas pessoas que servem a Deus, que estão na casa do Senhor, que estão servindo ao Senhor, mas infelizmente os seus olhos não estão no Senhor, os seus olhos não estão em Deus,
estão olhando para o ímpio, para o pecador, para aquele que não serve a Deus, estão olhando para dentro da sua família, que às vezes tem alguém lá que não serve a Deus, que está lá na bebida, e parece que a vida dele é maravilhosa, que a vida dela é perfeita. Olhamos para aquela pessoa que está cheia de coisa errada, a vida dela fazendo tudo errado, e enquanto ele fazendo tudo errado, as coisas estão dando certo para ele, enquanto que nós que procuramos fazer a coisa certa, as coisas não estão indo bem, não estamos vendo resultado, e muitos fazem o que ele está fazendo. Será se adianta servir a Deus? Será se ser fiel a Deus resolve alguma coisa? Será se eu não estou perdendo tempo? Será se eu não estou sendo enganado lá pelo pastor? Irmão, quantas pessoas estão caindo no mesmo engano que o Asaf está caindo? Quantas pessoas estão se desviando, se perdendo, só por ter tirado os olhos de Deus e olhando para o ímpio? E Satanás está conseguindo enganar a pessoa, conseguindo convencer ela que servir a Deus é uma perda de tempo, que vir para a igreja não adianta nada, que não resolve coisa nenhuma, está sendo santo. Irmão, cuidado para você não estar nessa situação, cuidado para você não estar sendo levado por esse engano, colocando os teus olhos no lugar errado, nas pessoas erradas, se comparando. A Bíblia fala que é um jugo desigual. Irmão, não se compare com ninguém. Nós precisamos aprender que, independente do momento, da situação da nossa vida, nós precisamos sempre olhar para Deus, olhar para o Senhor, porque senão, versículo 16, ele diz: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. E o que tem de gente perturbada dentro da igreja? Está na igreja, mas está perturbada, sua mente está perturbada. Será se adianta alguma coisa? Será se orar resolve? Será se orar melhora alguma coisa? Será se ser fiel está adiantando alguma coisa para mim? E a pessoa não percebe, mas ela está sendo perturbada. E o inimigo está conseguindo perturbar a mente da pessoa. Ela está na igreja, ela ora, ela fala com Deus com seus lábios, mas no coração dela, ela está longe, ela está distante, ela está perturbada. Quantas pessoas estão sendo perturbadas? Porque estão pensando em coisas que não era para pensar, estão se preocupando com coisas que não eram para se preocupar. Em vez de continuar a estar servindo a Deus com alegria, buscando ao Senhor, confiando no Senhor, não, está comparando a vida dele, está comparando a vida dela, está olhando para o pecador. Irmão, cuidado para você não estar perturbado, porque quantas pessoas, ele era do templo, ele estava no templo, mas estava perturbado, porque ele estava querendo entender, como é que pode, eu estou na igreja, eu sou do templo, eu estou servindo a Deus, e eu só vivo em aperto, em dificuldade, volta e meia as coisas estão dando errado para mim, enquanto que aqueles que nem vêm para a igreja, que nem conhecem a Deus, eles estão se dando bem, eles estão muito melhor do que eu, e isso está trazendo perturbação para a vida de muita gente. Quantas pessoas estão a um passo de se desviarem, a um passo de caírem, porque estão deixando essas coisas entrarem na sua mente, estão deixando o inimigo enganá-los. Continua lendo, ele diz no 17: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Irmão, ele estava nessa perturbação toda, até que ele entrou, não no templo apenas, ele entrou no santuário de Deus, ele se aproximou de Deus, e quando ele se aproximou, irmão, ele abriu os seus olhos, ele entendeu, ele compreendeu tudo. É o que está faltando, a pessoa entrar no templo de Deus, entrar no santuário de Deus, entrar no santo dos santos, se envolver, se achegar, se aproximar de Deus de verdade. A pessoa está vindo, irmão, só para a igreja, ela está vindo só para o templo, ela não está vindo para Deus, ela não está entrando, ela não está se envolvendo, ela não está buscando a Deus de verdade, porque quando a pessoa se envolve, quando ela entra no santuário, quando ela entra na presença de Deus, irmão, o Senhor vai abrir os olhos, o Senhor vai abrir o entendimento, a pessoa vai entender, vai perceber, ela vai descobrir a verdade. Quando ele entrou no santo dos santos, quando ele entrou no santuário, quando ele se aproximou, aí ele entendeu, aí ele despertou. Está faltando isso.
você entrar na presença de Deus de verdade. Você só está vindo para a igreja e voltando para casa, não está entrando realmente na presença do Senhor, não está tendo contato com a santidade de Deus, não está se achegando ao Senhor. A pessoa vem, mas ela só vem de corpo, ela não se envolve com Deus, ela não se entrega a Deus, ela não busca a Deus, porque quando nós temos esse encontro com Deus, irmão, você vai entender tanta coisa, seus olhos vão se abrir, você vai compreender. Irmão, muitos estão com seus olhos fechados. O Deus deste século cegou o entendimento da pessoa, ela não entende, ela não consegue compreender, mas se ela se envolve com Deus de verdade, aí os seus olhos se abrem, as escamas caem dos olhos. Eu ouvi esses dias um testemunho de um cidadão que era travesti, ele tinha colocado a prótese dos seios, cabelo grande, unha grande, tudo, e um dia ele teve um encontro com Deus, e naquele encontro com Deus, ele disse que parece que caiu alguma coisa dos olhos dele, e quando ele se olhou no espelho, ele viu uma mulher, ele começou a dizer, não, mas eu não sou a mulher, ele começou a arrancar aquelas unhas que ele colocou, com a mão, cortou o cabelo, ele disse que a vontade dele era cortar os seios com a faca, porque ele dizia, eu não sou isso, por quê? Porque os olhos se abriram, porque ele entendeu que Deus não fez aquilo, o que Deus fez foi um homem, e os olhos dele se abriram, e ele entendeu, porque ele teve um contato com Deus, e está faltando esse contato. A gente tem contato com a igreja, a gente tem contato com as pessoas, mas a gente está faltando esse contato com Deus, esta aproximação com Deus. Versículo 18, ele diz, certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lança em destruição, como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com o sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Ele entendeu a verdadeira situação, aonde parecia que os ímpios estavam tão bem, ele viu, Senhor, o Senhor coloca eles estão em lugares escorregadios, Senhor, a qualquer momento eles podem cair, eles estão indo para a destruição, eles estão perdidos, o que na visão dele, antes parecia que eles estavam em bom lugar, que eles estavam bem, na verdade, irmão, eles estavam perdidos, eles estavam caminhando para a destruição. A qualquer momento aqueles ímpios iriam perecer, a qualquer momento eles perderiam tudo. Olha a visão verdadeira, olha como ele estava enganado, achando que os ímpios estavam bem, prosperando, e agora que ele teve um encontro com Deus, ele viu, coitado deles, eles estão perdidos, Senhor, eles estão encaminhando para a destruição, a qualquer momento eles vão perecer. Ele, que eles achavam que estava tão mal, versículo 21, ele diz, assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins, assim me embruteci, e nada sabia, era como um animal perante ti, é como alguém que não raciocina, é como alguém que não pensa, quando ele para entender, quando Deus mostra para ele, que ele vê a verdade, Senhor, eu era como um animal, Senhor, como alguém que não raciocina, que pensa, eu sinto agora a dor, é o arrependimento. Quando ele fala, eu sinto dores picadas nos meus rins, é o arrependimento. Ele está tão arrependido que ele sentia dor pelas loucuras dele, pelas bobagens que ele falou, porque agora ele vê a verdade, e por isso ele sabe, eu fui um bruto, Senhor, eu fui como um animal. Irmão, é assim, muitos estão como um animal, como alguém que não raciocina, que não pensa. Ele está sentindo dor, é a dor do arrependimento, de ver o quão errado ele estava. Continua lendo, ele diz mais, versículo 23, todavia estou de contínuo contigo, tu me seguras pela mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberá em glória. Olha a situação dele,
que achou que estava tão mal, os que estavam tão bem, eles estão indo para a destruição, eles vão perecer, Senhor, eles vão ser destruídos, enquanto que o Senhor me segura pela mão. Irmão, os ímpios estavam em um lugar escorregadios, e ele dizia: eu estou firmado no Senhor, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é que está do meu lado, o Senhor está me conduzindo, o Senhor está me guiando, e está me levando em glória. Ele não conseguia ver a verdadeira situação dele, a pessoa não está vendo que Deus está com ela, que Deus está do lado dela, que Deus está guiando, conduzindo para a glória. Tirou os olhos de Deus, não consegue ver a obra maravilhosa que Deus está fazendo, não consegue reconhecer o quão perto Deus está dele, irmão, como Deus está guiando, como Deus está conduzindo. A pessoa tirou os olhos de Deus, está desprezando o Senhor, que está segurando ele pelas mãos, que está o conduzindo, irmão, e está levando, não é de qualquer maneira que Deus está te levando, não é de qualquer forma, pastor, é tanta luta, tanta prova. Irmão, não se engane, Deus está me conduzindo em glória. Por maior luta, prova que eu enfrente, Deus está comigo, Deus me sustenta, Deus me fortalece, Deus me mantém de pé, é Deus a minha força, e Ele está me levando, não é de qualquer maneira, é em glória, é que Ele está me levando. Continua lendo, ele diz mais, versículo 25, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem que eu deseje. Aí ele começa a entender as coisas, porque ele percebe que não tem nada mais valioso, não tem nada mais precioso do que Deus, do que estar com Deus, do que andar na presença de Deus. A Bíblia fala que Abraão estava triste, desanimado, e o Senhor veio a Abraão, e o Abraão disse: Senhor, o que has de me dar? Porque eu ando sem filhos, e o Damasceno, o meu mordomo, é que vai ser o meu herdeiro. Aí Deus falou: não, Abraão, ele não vai ser o teu herdeiro. Abraão, eu sou o teu riquíssimo galardão. Abraão, não tem coisa melhor que eu possa te dar do que a mim mesmo. Irmão, não tem coisa melhor que você possa alcançar do que Deus. Não há coisa mais valiosa, mais preciosa do que ter a presença de Deus. E nós temos a coisa mais preciosa. O problema é que os nossos olhos ainda não se abriram. Quando os olhos dele se abriram, ele viu que os ímpios que tinham riquezas, coitados, não tinham nada, estavam perdidos, indo para a destruição. Ele: Senhor, o que eu tenho além de ti? Senhor, não tem nada que eu queira mais do que ti, Senhor. Ele entendeu que a coisa mais preciosa que ele poderia ter na vida era Deus. Ele já tinha, irmão, nós temos. Quando o Senhor escreve as cartas às igrejas, em uma das igrejas o Senhor diz: você que é pobre, que diz ser pobre, mas és rica. A gente tem se enganado, o inimigo tem nos enganado, mostrando aquilo que nós não somos. Porque o que nós somos mesmo, Deus sabe o que nós somos, Deus sabe o que você é, Deus sabe a obra que Ele vai fazer, Deus sabe o que Ele tem. Continua lendo, ele diz mais, versículo 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção. Irmão, o que Deus tem para ele nunca vai acabar. O que o ímpio tem, uma hora termina. O que o ímpio tem, uma hora perece. O que o ímpio tem, uma hora vai acabar. Mas o que Deus tinha para ele, que era o próprio Senhor, ele diz: mas a minha porção é para sempre. Mas o que o Senhor tem para mim nunca vai acabar, porque isso é para sempre. A gente está jogando fora, a gente está trocando aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. A gente está olhando para as coisas temporais, enquanto que Deus tem coisas eternas para a nossa vida. Continua lendo, versículo 27, ele diz: pois eis que os que se alongam de ti, se afastam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles, apostatando-se e desviando-se. Mas para mim, bom é me aproximar
pus a minha confiança no Senhor, em Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aqueles, Senhor, que fazem o que é errado, aqueles que se afastam, aqueles que se desviam, Senhor, eles estão indo para a destruição. Para mim, Senhor, o que é bom para mim agora não são as riquezas do ímpio. Para mim agora o que é bom não é o que eles alcançam. Para mim agora o que é bom é me aproximar de Deus. Não tem nada melhor do que me aproximar de Ti. Irmão, não há nada que se compare com a presença de Deus. Agora ele entende, agora ele compreende que ele tinha o melhor e ele estava buscando mais desse melhor, buscando a Deus. Irmão, nós temos o melhor. Você tem o melhor, você tem Deus. E você quer mais? Busque mais a Deus. A gente está rejeitando, desprezando aquilo que é o melhor, aquilo que nunca vai acabar. Irmão, não despreze a tua vida com Deus, não rejeite o Senhor. Tire os teus olhos do mundo, do pecado, do ímpio. Coloque os seus olhos no Senhor, coloque os seus olhos na palavra de Deus. O Senhor é o melhor que você pode ter nessa vida. Não rejeite. Não é porque alguém, aparentemente, porque é apenas aparência, é apenas uma ilusão que o inimigo coloca na sua mente, que eles estão bem, que eles estão melhor. Gente, o crente mais pobre, o crente que passa por maior dificuldade, está muito melhor do que o maior bilionário desse mundo, porque toda a riqueza que ele tem, um dia acaba. Irmão, ele não vai poder levar nada, mas o que Deus colocou na tua vida, irmão, isso vai ser eterno, isso nunca vai acabar, e a gente está rejeitando. Bom não é ficar rico, bom não é ter muito dinheiro, bom não é ter tudo que a gente quer, bom é ter Deus, bom é poder se aproximar cada vez mais de Deus. Por isso, volta um pouquinho na Bíblia, capítulo 37, a gente está rejeitando o melhor, a gente está desprezando a coisa mais valiosa, mais preciosa. O que o mundo tem vai perecer, o que Deus tem vai permanecer por toda a eternidade. Estamos jogando fora o que Deus tem, porque nós estamos olhando para onde não deveríamos olhar, estamos nos comparando com quem não deveríamos nos comparar. Salmos 37, versículo 1, ele diz assim: não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Não olha, meu irmão, não coloque os seus olhos nos pecadores, não olhe, por mais que pareçam que eles estejam bem, por mais que pareça que eles estejam melhores que você, para de olhar. Ah, pastor, aquele meu irmão, pastor, não quer saber de Deus, faz tudo errado, mas olha como é que está a vida dele. Para de olhar para o ímpio, para de ter inveja, você vai cair. O inimigo vai te enganar, ele vai te amarrar e vai te afastar de Deus. Ele vai tirar o que você tem mais precioso, que é a presença de Deus. Não tenha inveja, não olhe para aqueles que não andam na presença do Senhor, não olhe para a vida dos outros. Porque a Bíblia diz, versículo 2, porque cedo serão ceifados, como a erva murcharão como a verdura. Eles estão tão bem, eles estão indo em vitória, eles estão prosperando, eles estão crescendo, mas o Senhor diz, cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Irmão, você tirou a verdura, e mesmo que ela continue em pé dela, com o tempo ela vai murchar, com o tempo, irmão, ela vai perecer. Esse é o ímpio, esse é aquele que não serve a Deus. Você tira uma verdura da planta, irmão, ele vai ficar lá verdinho durante um tempo, só que devagar ele vai murchando, até não servir para mais nada, e a gente está olhando para aqueles que estão perecendo. Irmão, que é questão de tempo. Versículo 3, confia no Senhor e fazes o bem,
e habitarás na terra, e verdadeiramente serás. Irmão, se você colocar os olhos em Deus, andar na presença de Deus, confiar em Deus, irmão, você vai ter uma vida verdadeira. Você não vai ter uma vida de ilusão, porque o que você não vê no mundo é só ilusão. Ele diz: verdadeiramente serás alimentado. Você não vai ter uma vida só de aparência, porque você às vezes tem se deixado levar, se comparado com alguém que mostra para você apenas a aparência. Irmão, diante de você sorrir, mostra uma alegria, mostra algo que por trás, irmão, é só aparência, é choro, é tristeza, é vazio. E a gente está se deixando levar por aparência, sendo que Deus tem uma vida verdadeira. O Senhor tem algo concreto. Gente, a vida com Deus não é uma vida de aparência, é uma vida concreta. O Senhor quer que a gente verdadeiramente seja alimentado. Versículo 4. Deleita-te. Irmão, tenha prazer, descansa no Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Para de ficar se preocupando com os outros, para de ficar angustiado, olhando para a vida dos outros. Oh, meu irmão, deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor, descansa no Senhor, que Ele realizará o desejo do seu coração. Está tão preocupado com tanta coisa, está tão angustiado com tanta coisa, está tão ansioso com tanta coisa, que a tua vida com Deus virou apenas uma obrigação. Você vem na igreja só por obrigação, é o dia de ir para a igreja. Você perdeu o deleite, você perdeu o prazer, você perdeu a alegria de estar na presença de Deus. O Asaf todo dia ia para o templo, ele era o responsável pelo templo, todo dia estava lá no templo, preparando os instrumentos para o louvor, preparando o momento para a reunião, mas era só por fazer. Ele não tinha mais o prazer, ele não se deleitava, não tinha mais a alegria, e muita gente está perdendo essa alegria, esse prazer de estar na presença de Deus. É por isso que as coisas estão tão pesadas para você. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. E está tão pesado para a gente, e está tão difícil para a gente, porque não tem mais deleite, não tem mais o prazer, porque a gente olha para os outros, a gente olha para o mundo, e em vez de ter alegria em Deus, prazer no Senhor, Deus, obrigado por aquilo que o Senhor me deu, Ele tem mais do que eu, Ele está se dando melhor. Irmão, tenha prazer naquilo que Deus está te dando, tenha alegria no Senhor, tenha prazer na vida que Deus te deu, porque se você se deleitar, tiver prazer, alegria, aprender a confiar, a descansar no Senhor, irmão, o Senhor vai realizar o desejo do seu coração. Deus fará coisa que você sozinho jamais poderia alcançar. Nós precisamos aprender não apenas ir no templo, porque o Asaf todo dia ia no templo, todo dia o Asaf estava lá no templo, mas a cabeça dele estava no mundo. A alegria, o prazer de servir a Deus tinha ido embora, até o momento que os olhos dele se abrem: Senhor, eu fui um louco, eu fui um animal, Senhor, porque agora eu sei que não tem coisa melhor para mim do que o Senhor. Por isso agora eu entendo, bom é te buscar, bom é estar na tua presença. Oh, meu irmão, deleita-te, minha irmã, tenha prazer em Deus. Para de olhar para o mundo, para de olhar para os ímpios, para de se comparar com aqueles que não servem a Deus. Você está jogando fora o que Deus tem de melhor para você, você está desprezando o Senhor, a presença do Senhor. Tenha prazer em Deus, tenha prazer no Senhor, desfrute da presença de Deus. O culto às vezes é pesado, é difícil para você, mas não é por causa do culto, é por causa de você, que não tem mais prazer em Deus, não tem mais alegria na presença do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E como é que você fica hoje? Hoje eu tenho que ir para a igreja, hoje é dia da Santa Ceia, eu tenho que estar lá.
acabou o deleite, acabou o prazer. Eu não entendo por que as coisas estão tudo errado para mim, porque o meu prazer de servir a Deus acabou, a minha alegria de estar na presença de Deus, ela foi embora. Deleita-te, irmão, não é só ouvir não é só dizer que é de Deus, não, é ter prazer na presença de Deus, é desfrutar da presença de Deus. Irmão, não tem nada melhor do que buscar Deus, não tem nada é maior, nada é mais valioso do que a presença de Deus, que nós muitas vezes estamos desprezando, que nós estamos rejeitando. Irmão, não jogue fora o melhor que você tem. A melhor coisa que você tem é Deus, é a presença de Deus. Por mais difícil que esteja a situação da minha vida, Deus está do meu lado, me segurando pelas mãos, me conduzindo, me guiando, me levando em glória, e me levando em glória e para a glória. Não despreze a vida que Deus te deu. Pare de olhar para o ímpio, pare de olhar para o mundo. Coloque os teus olhos em Deus. Não é esperando de Deus, é esperando Deus, querendo Deus, desejando Deus, dizendo para Deus: Deus, o Senhor é o meu melhor, Senhor. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito maravilhosa, que é quando o povo de Israel pecou, e Deus falou: Moisés, olha, eu vou cumprir a minha palavra, eu vou fazer o que eu disse para vocês, eu vou entregar a terra que eu jurei aos seus pais, mas eu não vou. Eu vou mandar um anjo na frente de vocês. E aí Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não me peça para descer daqui. Moisés entendeu que o melhor não era a terra que eles iriam alcançar, o melhor era Deus no meio deles, o melhor era ter a presença de Deus com eles. Irmão, o melhor é Deus, o melhor não é o que Deus vai te dar, o melhor é Deus, Ele é o melhor que você pode ter. Então deleita-te no Senhor, tenha prazer em servir a Deus, prazer em estar na casa de Deus, porque quando você se deleitar nele, você não tem que se preocupar não, porque Ele vai realizar o desejo do teu coração, na hora certa, no momento certo. Deus vai operar, Deus vai agir. Quando Deus olhar você se deleitando, Deus vê o servo dele, que tem prazer na presença dele, que anda com alegria com ele. Ele então realizará o desejo do teu coração. Quando você aprender que Deus deve ser o primeiro, quando você entender que Deus é o primeiro, Deus vai acrescentar as outras coisas da sua vida. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. O problema é que a gente não aprendeu isso ainda, não aprendemos nos deleitar, nos preocupamos com as outras coisas. Mas não era para se preocupar com as outras coisas, era para se preocupar com Deus, em andar na presença de Deus, em andar no caminho com Deus, em se alegrar com Ele, em adorar a Ele, em servir a Ele. Os 10 mandamentos que o Senhor deu, o primeiro mandamento é: e amarás o Senhor teu Deus acima de todos, acima de tudo. E a gente está colocando as outras coisas em cima. E aí a gente não entende porque está tão pesado. Irmão, quando você aprender a se deleitar em Deus, a descansar, a buscar a Deus, a adorar a Deus, a agradecer a Deus, obrigado Deus, porque o Senhor está comigo. Irmão, Deus vai ver que você se desprendeu das outras coisas. Deus vai ver que o teu coração é dele. Se o teu coração é dele, Ele então pode te entregar todas as outras coisas. Deleita-te no Senhor. Tenha prazer no Senhor, tenha alegria no Senhor. A tua alegria não pode ser nas coisas desse mundo, a tua alegria não pode ser no que Deus pode te dar, a tua alegria é em ter Deus na sua vida. Deleita-te também no Senhor, tenha prazer na tua vida com Deus, tenha prazer em saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Esse deveria ser o seu maior prazer, a sua maior alegria. Nós estamos tristes porque não conseguimos alguma coisa, estamos desanimados porque o ímpio está melhor do que a gente. Como que ele pode estar melhor do que eu, se o meu nome está no livro da vida? Se o meu nome está gravado nas mãos de Deus, como que ele pode estar melhor do que eu?
Como que eu posso invejar alguém que está indo para a destruição? Como que eu posso invejar alguém que está indo para o inferno? Se o meu nome está lá no céu, olha para Deus, se alegre em Deus, tenha prazer no Senhor, deleita-te também no Senhor. Não é só vir orar, não é só vir buscar, irmão, é se alegrar, é ter prazer em Deus, na presença de Deus. Porque para mim, depois que ele entendeu, ele diz, porque para mim bom é me aproximar de Deus. Não é bom, né, acumular riquezas, não. O bom não é que tudo dê certo para mim, não. O bom para mim é me aproximar de Deus. Nós precisamos mudar as nossas prioridades. Deus tem que ser o primeiro. A nossa alegria tem que estar com Deus e em Deus. Se alegre, deleita-te também no Senhor, e Ele realizará o desejo do seu coração. Amém?